vamos falar hoje sobre as placas programáveis. Né? O que são essas placas programáveis? Como funcionam? Para que servem? Qual é a função dessas placas? Então vamos começar pensando no seguinte. Essa ideia toda começa com o estudo da eletricidade, que está por trás de todas essas informações. Sim, com o avanço do estudo da eletricidade, chegou-se aos transistores, que foram diminuindo de tamanho e chegamos aos circuitos integrados. Muito bem. Estas miniaturizações nos deu a oportunidade de construir o quê? Placas que tinham o poder de pegar determinadas informações de sensores, transformar estas grandezas físicas em sinais elétricos, passar por um determinado processamento na unidade central de processamento dessas placas, desses microcontroladores, e, por sua vez, levar essas informações até atuadores, portas de saída, que atuavam sobre determinados dispositivos, exercendo uma função em função da programação a que tinham sido submetidos. Isso foi levado para a educação. Temos uma primeira placa da Parallax, que foi introduzida com um software e um hardware proprietário. Isso é um inconveniente, porque fica preso àquela empresa. Mais tarde surgiu, em 2000, mais exatamente em 2005, surgiu a placa Arduino. Essa placa programável é um microprocessador, onde existe uma unidade central de processamento e vários acessórios junto a ela. Temos memória RAM, memória EEPROM, as portas de saída, as portas de entrada. Também possui um conversor analógico digital de 10 bits. E esse é o segredo. Estas placas recebem informações pelas portas analógicas ou digitais. Sim, pode receber por ambos os métodos informações de sensores, como este. Um sensor de ultrassom, sensores de luminosidade. Esta informação é traduzida em um sinal elétrico que passa pelo conversor analógico digital. E como é que funciona isso? Basicamente, esse instrumento, esse processador, entende o quê? 0 e 1, ligado, desligado. Não tem mais nada a menos do que isso, uma compreensão de que um determinado dispositivo está ligado ou desligado. Ora, então, esta informação analógica, que neste caso do Arduino Uno, como também do Arduino Nano, são modelos diferentes que depois nós vamos mostrar. Também existe a placa da Microbit, que difere um pouco dos Arduinos, porque elas têm associadas, por exemplo, quantidade de LEDs, 25 LEDs ao todo, que nos dão uma interface de atuação, que depois nós vamos colocar uma fotografia, já que eu não tenho ela aqui no momento para mostrar para vocês. E também elas possuem algumas particularidades que depois nós vamos descrever. Mas vamos nos ater a esta aqui, porque me é mais agradável em função de que esta placa ela é open source. Podes construir um projeto educacional, como também industrial, e vender esse projeto. Não tem uma limitação de pagar royalties em função do hardware e nem do software que a gerencia. Esta eu acho que é uma grande vantagem dessa placa. Tem as suas limitações em termos de memória, de velocidade, de processamento? Sim, mas para a maioria das aplicações ela funciona perfeitamente. E exatamente este é o funcionamento que nós vamos usar nessa ideia de projetos de robótica, de informática e de educação em geral. Sensores que captam, como eu dizia, essa informação através de algumas grandezas físicas, transformam um sinal elétrico que passa por esse conversor analógico digital, como eu dizia.
esse conversor analógico digital transforma essa informação, como eu dizia, neste, né, específico instrumento aqui mostrado, o Arduino, nessa placa, ela suporta entradas de 0 a 5 volts. Dependendo da porta analógica digital, né, da voltagem que tu ligas aqui, suporta de 20 mA até 50 mA. Então tem que ter cuidado do que vai estar sendo ligado nesta placa. Ela não suporta correntes acima de 50 mA, dependendo de onde nós venhamos a ligar. Então essas informações técnicas são interessantes e importantes fazer a leitura antes. A capacidade de memória, a velocidade de processamento, as diferenças de potenciais e também as intensidades de corrente. Claro, e o conversor analógico digital. Por exemplo, se é um processador, uma placa, que tem um conversor analógico digital de 2 bits, ela não vai ter mais do que o quê? 2 elevado à segunda potência, 4. 4 possibilidades para trabalhar com essa diferença de potencial que ela está recebendo. Então a informação vai ser tratada de uma maneira muito simples. Ora, esta placa, ela possui um conversor analógico digital de 10 bits, 2 elevado à 10ª potência, dá 1024 possibilidades. Então uma informação analógica que vem entrar pelas portas analógicas desta placa sofre a conversão e te dá 1024 possibilidades para trabalhar com esses dados. Perfeito? Então isso dá o quê? Sensibilidade, nos dá precisão, precisão da grandeza que está sendo medida e, portanto, trabalhada. Veja, então, entrou-se com informações através de sensores, processa-se essa informação com um software proprietário, um software livre, intrínseco a esta placa, que é feito na linguagem C e na C++, mas também pode trabalhar hoje com blocos, né? Aquela programação em blocos, bem simples, bem tranquilo. E claro, esta informação sendo trabalhada através de um programa com um objetivo específico, as informações vão sair pelas portas de saída, não há? E, por exemplo, fazer o quê? Atuar sobre o motor. Então a gente chama de atuadores. São elementos que vão receber informações, sinais elétricos, que vão atuar sobre dispositivos. Por exemplo, nessa roda, nesse motor especificamente, vai fazer com que ele se movimente com maior velocidade, para frente e para trás. Então, basicamente, é esse o processo. Entrada de informações, sinais elétricos, decodificação desse sinal, passando de analógico para digital, e também sair na forma de um sinal elétrico para atuadores. Claro que pode entrar informações na porta digital, sim, ali tem-se a ideia de que ligado ou desligado. Não é como analógico, que são valores de diferença de potencial que vai de 1 até 5 volts. Mas eu posso obter uma informação ligado ou desligado, quer dizer, tem algum objeto na frente da placa? Sim ou não? Então, quer dizer, as informações também podem entrar pelas portas digitais. Tá? E aqui também tem algumas portas. Na realidade, o Arduino, nesse modelo, tem 6 portas analógicas e 14 portas digitais. No modelo Arduino Nano, nós temos 7 portas analógicas e 14 portas digitais. Claro que eles têm capacidade de memória, velocidade de processamento distintos. Tem que se analisar qual é o projeto que vai se executar e optar por uma ou outra placa. Claro que não são essas aqui, depois nós vamos mostrar as fotos onde existem vários modelos na família Arduino, desde os mais simples aos mais complexos, mais poderosos em termos de atuação. Na microbit é a mesma coisa. Vamos mostrar também umas fotos mostrando os vários modelos de placas, e aqui são shields, são elementos que tu pode acoplar à placa, tanto a microbit, como esta aqui, e atuar sobre LEDs, mudando intensidade de cor e a própria cor, e também em placas que vão ligadas ao Arduino. Nesse caso, é uma placa, um shield, para fazer com que eu consiga associar um número maior de sensores e atuadores, tá,
dentro das minhas possibilidades de trabalhar em um projeto. Pode ser um robô, pode ser um outro instrumento qualquer que vai controlar uma máquina operatriz. Enfim, depende do projeto que está sendo desenvolvido. Mas é uma opção muito boa em termos de vantagem para fazer diversas conexões de sensores e atuadores. Aqui um exemplo, ó, um carrinho que segue linhas. Nós temos aqui nessa extremidade sensores de luminosidade que proporcionam a entrada de informação, passam pelo processador e saem como sinal elétrico no atuador, que são os motores, indicando se ele está na linha correta, anda em linha reta. Tem uma curva para a direita ou para a esquerda, então recebe a informação dos sensores e passa a informação para os atuadores. Movimenta mais um dos motores ou outro para fazer a correção na direção. Então, estas placas são extremamente interessantes no uso didático, porque nos dão a possibilidade de atuar na área de ciências, na artes também, porque esta placa foi especificamente criada na Itália para o Instituto de Letras e Artes, se não me engano, de Ivrea. Claro que ela foi adotada pela parte das ciências exatas e mostrou-se extremamente eficiente. Muito obrigado. Agora que vocês já sabem o que é uma placa programável, como ela funciona, eu vim aqui apresentar para vocês um projeto que tem o mesmo objetivo e esse projeto vai ser programado em duas placas programáveis diferentes. Nós vamos iniciar com a Microbit e depois vamos fazer o projeto com o mesmo objetivo na placa Arduino. Bom, eu já estou aqui com o meu microbit.org aberto para apresentar para vocês o código. Para iniciar, eu vou em Let's Code e Make Code Editor. Aqui ele vai abrir o editor da Microbit para eu poder iniciar a programação do meu código. Aqui com a minha tela inicial, eu clico em Novo Projeto. Nome do projeto, dado. Que o objetivo desse projeto é programar um dado na Microbit e no Arduino depois. Como nós sabemos, os dados têm aquela função que a gente joga ele e ele nos dá um número sorteado, um número aleatório, que a gente vai fazer aqui na nossa Microbit. Essa é a tela inicial da nossa Microbit, ó. E para começar, eu jogo fora os blocos que vem nela. E nesse projeto eu vou precisar criar duas variáveis. Uma variável que vai guardar o resultado do meu sorteio aleatório e outra que vai registrar dentro de dado esse resultado para mostrar no monitor da nossa Microbit. Então, para criar uma variável, eu clico aqui em variáveis e fazer uma variável. Primeiro eu vou fazer a variável resultado e depois eu vou fazer a variável dado. Aqui em variáveis agora, vai ter a minha variável resultado e a minha variável dado. Para fazer isso, o dado, normalmente a gente joga ele e ele nos dá um número aleatório. A Microbit ela tem a opção de agitar a placa e ela tem uma função. Então, eu vou usar de início o em agitar, que eu encontro aqui em entrada. Ó. Em agitar. Eu tenho várias opções aqui. Mas aqui eu quero em agitar. O que essa função vai fazer? Quando eu agitar a minha placa, algo vai acontecer. O que vai acontecer? Eu preciso que aconteça um sorteio aleatório. Para isso, eu vou usar a minha variável resultado, vou pegar o bloco definir dado para 0 e vou botar definir resultado. Dentro desse resultado, eu preciso sortear um número de 1 a 6. Então, eu vou aqui em matemática, eu vou ter o bloco escolher aleatório de 0 até 10. E o que vai acontecer aqui? Eu vou escolher aleatório de 1 até o 6. Eu vou escolher aleatório de 1 até o 6. Ele vai como se fosse sacudir o meu dado e jogar. Supondo que deu resultado 3, ele vai guardar o 3 dentro da variável
resultado, porque eu estou definindo o resultado como a escolha aleatória, o resultado da escolha aleatória que está sendo feita aqui. Agora, eu preciso checar que número é esse que foi sorteado dentro da minha variável resultado para mostrar na minha tela depois. Para isso, a gente vai usar um comando lógico chamado se. Se algo acontecer, então eu faço o que está programado para acontecer. Eu vou achar aqui em lógica, que ele é um bloco lógico, se verdadeiro, então. O que eu preciso checar? Se o meu resultado é igual a 6. Então, eu vou aqui em lógica e vou encontrar a comparação de igual. 0 igual a 0. Eu quero checar se a minha variável resultado é ou não é igual a 6. Se a minha variável resultado for igual a 6, então eu vou definir a minha variável dado para 6. E eu vou fazer isso até chegar no 1, porque eu tenho que checar os 6 valores do dado. Uma coisa que tem na microbit é que a gente clica aqui, ó, e a gente vai duplicar tudo isso aqui. Faltou um número aqui, ó, definir dado para 6. Aí eu vou botar 5, vou só substituir, porque eu estou duplicando e preciso substituir os números. Quatro, 3, 2 e 1. Depois que eu fizer esse teste lógico, eu vou precisar mostrar na minha tela a variável dado. Então, eu vou aqui em básico e vou encontrar mostrar número ou mostrar string. Eu vou optar por mostrar string. E aí eu vou em variáveis e vou colocar a minha variável dado dentro de string. O que vai acontecer agora? Eu vou iniciar minha programação aqui, minha simulação. Vou desligar aqui meu microbit. E o que vai acontecer? Eu inicio a minha simulação, clico em shake e ele vai sortear um número porque ele entrou na função em agitar. E o que a função em agitar faz? Ela sorteia um número e guarda em resultado. E aí ela checa que número é esse. Por exemplo, se sorteou 5, ele vai entrar aqui no primeiro C e vai ver se o resultado é igual a 5. Aqui no caso não vai ser, porque o resultado é 6, então ele vai descer para o próximo comando lógico. E vai checar se o resultado é igual a 5. Resultado é 5, então o resultado é igual a 5. Ele vai guardar o valor de 5 dentro de dado e vai mostrar a string na tela. Eu vou clicar aqui no iniciar simulador e após isso eu vou clicar em shake. Ele me sorteou o número 6. Então, o que aconteceu aqui? Eu cliquei em shake, ele agitou. E eu defini uma escolha aleatória entre 1 e 6, que resultou em 6. Logo, o meu resultado virou 6. Aí ele checou. Resultado é igual a 6? É. Então, eu vou guardar o valor de 6 dentro de dado. E aí eu vou mostrar a string dado na tela. Eu posso fazer esse sorteio quantas vezes eu quiser, ó. Porque ele vai ter a mesma função de um dado físico que a gente joga, mas programado em uma placa. Feito o dado na microbit, agora a gente vai fazer o dado na placa programável Arduino. Para isso, a gente vai usar uma placa a gente usou aqui no caso, no projeto, uma placa de ensaio, 7 LEDs, um resistor, aqui, um resistor com resistência de 470 ohms, e outro resistor com a resistência de 1 kΩ. E também usamos um botão. Esse botão serve para iniciar o nosso dado eletrônico. Qual é a diferença desse dado
para o dado que eu fiz na microbit. A diferença é que na microbit ele mostra o número que foi sorteado na tela. Aqui ele vai acender a quantidade de LEDs do nosso sorteio. Agora que vocês já viram a parte de conexão aqui, eu vou mostrar para vocês o código do nosso dado eletrônico no Arduino. Para inicializar ele, a gente inicializa com a variável número, recebendo o número 0. Dentro do setup, nós iniciamos os estados iniciais dos nossos pinos. O pino 9, que é onde está ligado o nosso botão, é um pino de entrada. O nosso botão ele tem uma função de entrada. Os nossos LEDs que estão ligados nos demais pinos têm uma função de saída. Input entrada, output saída. Logo abaixo nós vamos encontrar um looping do nosso código. Nesse looping nós vamos criar uma funçãozinha, um enquanto. Enquanto o nosso botão for pressionado, os nossos LEDs ligam de forma alternada. Ou seja, aqui eu estou falando enquanto digital red 9, enquanto o pino conectado aqui no 9 estiver alto, eu vou ligar esses LEDs de forma alternada. Ou seja, enquanto o meu botão estiver pressionado, eu vou ligar esses LEDs de forma alternada. Depois de ligar de forma alternada, eles vão ir desligando um de cada vez e, por fim, todos os LEDs irão apagar. Depois disso, eu vou executar o sorteio para dentro da minha variável número. Então, o meu número vai receber a função random, que vai sortear um número entre 6 e 1 para dentro da minha variável número. Após eu fazer esse sorteio, ele vai checar qual número que foi sorteado para acender os LEDs de acordo com o número sorteado. Ou seja, ele vai ter o comando lógico if, que é o nosso comando lógico C. Se o meu número for 1, eu vou acender um LED. Se o meu número for 2, eu vou acender 2 LEDs. Isso aí depende do nosso sorteio aqui dentro da nossa variável número. Vocês podem ver, ó, que o meu número aqui, se caso o meu número for sorteado for o 1, eu vou ter os demais LEDs apagados e apenas um ligado. Ou seja, low vai estar valor baixo no meu LEDs, não vai estar passando energia naquele meu pino. E high, que é o valor alto, vai estar gerando eletricidade para acender apenas um LED aqui, caso o número sorteado seja 1. Se for 2, nós vamos acender 2 LEDs e apagar os demais, e assim até chegar no número 6. Essa é a resposta que esse nosso dado eletrônico tem de diferente do nosso dado eletrônico da microbit. Na microbit, ele mostra ali, na nossa própria placa, o número sorteado. Aqui, em vez de mostrar um número, ele acende a quantidade de LEDs de acordo com o número sorteado. Eu vou iniciar a nossa simulação aqui, para a gente ver o código funcionando. Cliquei no botão, ó, enquanto digital red estiver alto. Agora ele está baixo, porque eu não pressionei esse botão. Pressionei o botão, ele inicia o sorteio. Sorteou o primeiro número, que é o 2, ó, acendeu 2 LEDs. Então, o que aconteceu aqui? Eu apertei o botão, ele entrou em estado alto, então ele iniciou o processo de ligação dos LEDs, de alternação, para dar aquele início na nossa placa, e sorteou um número. O número sorteado foi o 2. Esse número 2 ficou guardado dentro da variável número. E aí ele chegou nos comandos lógicos C para checar que número foi esse que foi sorteado. E aí ele entrou no primeiro if aqui, ó. Número é igual a 1? Não, porque o número sorteado foi 2, então ele pula para a próxima condição lógica. E aí ele checa, ó, o meu if número 2, número igual a 2. Então aqui ele está perguntando: número é igual a 2? Sim, porque o meu número sorteado foi 2, como a gente pode ver aqui. Então, ele entrou nesse comando lógico e deixou o pino 2 e o pino 6 como alto. Ele ligou 2 LEDs dentro desse meu comando lógico e deixou os demais como baixo.
meu botão, mudo o estado dele de baixo para alto novamente. Ele entrou no meu, ele executou aqui o meu enquanto e agora me sorteou um número 5. Então ele sorteou o número 5 aqui, guardou dentro da variável número, fez as checagens necessárias. Quando ele chegou no if número igual a 5, que ele está checando se o número é igual a 5, então ele é, porque ele sorteou 5 aqui, ele deu sinal de alto para 5 LEDs e baixo para 2 e acendeu 5 LEDs durante esse meu sorteio. Assim como é um dado normal, a gente joga e ele nos dá um número aleatório. Aqui eu sorteio esse número aleatório por linhas de códigos e mostro em LEDs qual é o número sorteado. Vou para a minha simulação e em ambos os códigos e ambas as placas, nós simulamos um dado. Esse dado pode ser usado em jogos de RPG, jogos de tabuleiro, como aconteceu com as nossas turmas, eles criaram seus próprios jogos de tabuleiro e usaram seus códigos de placas programáveis como dado do seu jogo. Logo, o dado que eles programaram na placa viraram o auxílio do jogo deles de tabuleiro, alguns criaram jogos de tabuleiro de RPG, e assim sucessivamente para usar o seu código da sua placa programável no seu dado. Lembrando que esse código pode ser feito nas placas físicas também. Aqui vocês simularam como ele seria feito, então esse mesmo código funciona nas placas físicas. No caso da Microbit, é só conectar ela, passar o código que vai funcionar. No do Arduino, você precisa se guiar aqui, ó, com as ligações nos pinos, mas aqui mostra todas as ligações. Se você fizer exatamente como está no simulador, vai funcionar na sua placa Arduino física também.